Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de nós trazermos a mensagem, eu quero pedir para você compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu like. Fazendo isso, você fará com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo, tá certo, é do seu interesse. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ajude no nosso crescimento aqui na plataforma, a fim de que possamos alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Amém? Vamos à mensagem de hoje com o tema O que você precisa saber. E nós vamos usar 3 textos aqui para embasar a nossa mensagem de hoje. Eu vou ler o primeiro, que se encontra em Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 1, que diz assim: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo Pedro e os irmãos Tiago e João. Agora vamos ver Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 37. Mateus 26, 37. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Vamos ver agora Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 37. Marcos 5, 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago, e João, irmão de Tiago. Queridos, nós vimos aqui nesses 3 textos homens que andavam com Jesus, homens que tinham intimidade com Jesus, mas nós vamos ver também que esses homens cometeram falhas que, diante dos nossos olhos, eles não poderiam cometê-las. Tudo isso porque eles eram discípulos do Senhor Jesus. Porém, isso só nos mostra o quanto nós somos imperfeitos e o quanto nós estamos sujeitos a erros, né? E se esses homens falharam, irmãos, o que dizer de nós, não é? Então, espero que essa mensagem ela possa falar ao teu coração e ela possa edificar a tua vida. Vamos ver em Marcos, capítulo de número 10, do versículo 35 ao versículo de número 37, nós vamos ver Tiago e João fazendo um pedido a Jesus que eles jamais deveriam fazer. E ao fazer esse pedido, eles causaram mal-estar entre os outros discípulos, né? E ao fazer esse pedido, nós podemos perceber o que estava dentro do coração de Tiago e João, né? Quando eles pediram a Jesus que os deixasse sentar, né? Um à esquerda e o outro à direita. Sabe o que eu observo aqui também, irmãos? É que nos 3 textos que nós lemos, não estavam apenas Tiago e João, mas Pedro também estava junto com eles e com o Mestre, né? Com o Senhor Jesus. Mas é mais ou menos assim. Sabe aquelas pessoas que pensam assim, eu estando bem, a minha família estando bem, né? O resto, né? Que se lixe, né? Então, mais ou menos eles expressaram isso aí, né? Não disseram, mas expressaram isso. Mas eles foram corrigidos pelo Senhor, né? Vamos ver aqui, para comprovar o que dissemos, Marcos, capítulo 10, do versículo 35 ao versículo de número 37. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queríamos que nos fizesses o que pedimos. E lhes disse: Que queres que eu faça? Eles lhes disseram: Concede-nos que, em tua glória, assentemo-nos um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha aí, irmãos. Então, só para comprovar as informações que nós passamos aqui para os irmãos. Vamos ver em Lucas, capítulo de número 9, do versículo 51 ao versículo 54, nós vamos ver Tiago e João dando lugar à raiva humana, né? Dando lugar à ira, quando eles ventilaram a possibilidade de que Jesus os deixasse pedir que caísse fogo do céu. Inclusive eles mencionaram Elias, né? Eles disseram como fez Elias, né? Para quê? Para matar os samaritanos, né? E a Bíblia diz que Jesus não veio para matar, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, né?
Então aqui nós vimos Tiago e João dando lugar à ira. E a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. E a Bíblia também diz que a raiva humana, ela não produz o que agrada ao Senhor. Vamos ver o texto, comprovar a veracidade da informação que já passamos aos irmãos. Lucas, capítulo 9, do versículo 51 ao versículo 54. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da aldeia de samaritanos, para lhes prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias fez também? Olha aí, irmãos, então, Tiago e João, diante de mais uma falha cometida por eles, né? Vamos ver em João, capítulo de número 13, do versículo 6 ao versículo de número 10, nós vamos ver aqui alguém que quando Jesus perguntou, lá em Mateus capítulo 16, Jesus estava conversando com os discípulos e disse: olha, quem o povo diz que eu sou? Eles disseram: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um profeta. Aí Jesus disse: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eles disseram, aliás, Pedro disse: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, né? Então nós vamos ver aqui que esse mesmo homem que teve esta revelação, que teve este discernimento de que Jesus era o Messias, agora ele se encontra em João capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 10, completamente sem entendimento daquilo que Jesus estava fazendo, sem entendimento das coisas do alto. Vamos ver João capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 10. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Irmãos, eu fico pensando aí, Pedro, só faltou Pedro dizer assim: Senhor, joga logo essa bacia de água em mim e dá logo um banho completo, né? Porque Pedro, ele estava sem entendimento naquele momento, né? O próprio Jesus disse que Pedro não entendia o que ele estava fazendo naquele momento, mas que ele entenderia depois. Vamos ver em Mateus, capítulo de número 26, do versículo 69 ao versículo 75, nós vamos encontrar Pedro diante de mais uma falha, né? Pedro, aquele que dissera para Jesus que ele estaria com Jesus em todas as circunstâncias, que ele não abandonaria Jesus, que se dependesse dele, ele morreria por Jesus. Ainda que os outros discípulos abandonassem, ele disse: eu não abandonarei o Senhor. E olha só, aqui no texto citado em Mateus 26, do 69 ao 75, nós vamos encontrar Pedro, né, diante de mais uma falha, e eu diria que uma das maiores falhas que o apóstolo Pedro cometeu. Vamos ver. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, disse-lhe: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Ao sair pela porta, viu outra criada e disse aos que estavam ali: esse também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou outra vez, sobre juramento: não conheço esse homem. Logo depois, aproximaram-se os que estavam ali e disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és um deles,
pois teu modo de falar te denuncia. Então começou a maldizer e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se levantou, se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Olha, queridos, Pedro jurou que não conhecia Jesus. Ele jurou que não sabia quem era Jesus. Já pensou? Já pensaram? Então Pedro, né, estava aí cometendo aquela que foi a maior falha, né, que o apóstolo Pedro cometeu, né, durante a sua vida, né, durante o seu ministério. Mas foi redimido pelo Senhor, não é? Quando lá em João capítulo 21, vocês sabem, quando Jesus se encontra com Pedro, Pedro é restaurado pelo Senhor. Queridos, nós vamos ver agora que entre os discípulos, né, existia uma pessoa que era completamente maligna. Jesus disse lá na parábola do joio que a igreja ela é composta por trigo e joio. Trigo quem plantou foi o Senhor, e o trigo representa os servos do Senhor. O joio representa os servos do maligno que estão infiltrados dentro da igreja, né? E exemplificando aqui, né, nós vamos ver que entre os discípulos do Senhor havia um homem que era completamente maligno, né? E vamos ver João capítulo 6, versículo 70 e o versículo 71. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 70 e 71. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Queridos, vamos dar uma olhada voltar lá em João capítulo 13, o versículo 11. Jesus ali naquele momento ele falava de Judas também, não é? Então Jesus ele falando com os discípulos, ele disse: olha, eu escolhi vocês, os 12, mas entre vocês existe um diabo. Ele não disse existe o diabo, ele disse existe um, né? Diabo quer dizer inimigo, adversário, né? Então Jesus deixou bem claro que entre os 12 havia um. Vamos ver, João 13, 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então Jesus estava dizendo, né? Nem todos vocês estão limpos, né? E ele estava se referindo a Judas, né? Em João capítulo 12, versículo 6, Jesus, ele fala novamente quem Judas era, né? Ele deixa bem claro, né, o que Judas praticava, né? A Bíblia diz que Judas ele cuidava, eu costumo brincar com isso, irmão, dizer que Jesus era tão preocupado com dinheiro que quem cuidava da bolsa dele, né, era um ladrão. Então nós vamos ver aqui João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 12. Vamos ler o texto. Aliás, João 12, 6. Desculpa, eu investi. João 12, 6. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então esse episódio aí, né, é aquele episódio onde aquela mulher foi ungir Jesus com um perfume caro, e aí Judas, pô, esse perfume é muito caro, por que não vende, não dá aos pobres, né? Na verdade ele estava falando isso porque ele queria que vendessem o perfume e colocassem o dinheiro na bolsa para ele poder roubar, porque ele era simplesmente um ladrão. Então Judas ele era maligno, né? Era uma pessoa que estava determinada a se perder, determinada a praticar o mal, né? Por mais que Jesus tenha dado a ele a oportunidade, ele não aproveitou, ele simplesmente as desperdiçou.
Vamos ver em Mateus capítulo 26, versículo 15, nós vamos ver aqui mais uma característica maligna de Judas, que era exatamente mercenário, né? Judas era um mercenário, e aqui o texto de Mateus 26, 15 nos comprova isso, né? A veracidade dessa informação. Vamos ver Mateus 26, 15. Disse-lhes: Que me queres dar, e eu lhe entregarei? E eles pagaram-lhe 30 moedas de prata. Amém? Vamos ver Mateus capítulo 26, versículo de número 25. E aqui nós vamos ver algumas características malignas de Judas, né? Judas era frio, falso, cruel e covarde, né? Vamos ver Mateus capítulo 26, versículo de número 25. E, respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Olha só, irmãos. Jesus, né, havia dito aos discípulos que entre eles havia um traidor. E os discípulos todos começaram a perguntar: quem é, mestre? E aí Judas, olha só, frio, né, falso, cruel, covarde. Senhor, mestre, o senhor não está dizendo que é eu não, né, mestre? O senhor não pensa que é eu não, né, mestre? Né? Em outras palavras, Senhor, o senhor não está desconfiando de mim não, né, Jesus? Então nós vimos aqui, irmãos, entre, né, os discípulos haviam homens que falhavam, como nós estamos sujeitos a falhar, e existia um homem completamente maligno. Em Atos capítulo de número 15, Atos 15, do versículo 37 ao versículo de número 39, a gente não vai precisa ler não, vou só citar aqui para os irmãos. Atos capítulo 15, do versículo 37 ao 39, aquele episódio onde Paulo, o apóstolo Paulo, né, um homem de Deus, um dos maiores missionários, acredito que depois de Jesus foi o maior, né, que nós temos conhecimento. Esse homem também cometeu uma falha terrível. E que falha foi essa? Ele não teve misericórdia de João Marcos ao ponto de brigar com Barnabé, né? E eu fico preocupado, irmãos, que algumas pessoas às vezes usam esse texto para embasar uma discussão, uma confusão e dizer, até os discípulos brigaram, Paulo e Barnabé se separaram, né? Discutiram, brigaram feio. Irmãos, nós até podemos divergir uns dos outros, nós até podemos, né, discordar uns dos outros, mas nós não podemos deixar com que as situações elas cheguem vias de fato, né? Nós não podemos deixar que isso atrapalhe a nossa comunhão. Irmãos, por um tempo, Paulo e Barnabé se separaram por conta de uma discussão. Por quê? Porque Barnabé queria levar João Marcos, que havia abandonado eles em uma viagem. Paulo não teve misericórdia de João Marcos, né? Eu penso que Paulo tenha dito assim para Barnabé, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que ele tenha dito, ele vai abandonar a gente de novo, ele não serve para o trabalho, né? Ele não pode estar conosco, né? E aí eu imagino Barnabé dizendo, ô Paulo, você não está tendo misericórdia de João Marcos, né? Barnabé sabia bem o que era misericórdia, porque ele tinha tido misericórdia de Paulo, né? Quando o apóstolo Paulo se converte, toda a igreja e os discípulos tinham medo dele, né? Barnabé foi lá com muito amor, teve misericórdia dele, né? Levou ele, apresentou os discípulos e fez com que a igreja não tivesse mais medo de Paulo. Então, eu vejo aqui uma falha muito grande do apóstolo Paulo, mas depois ele se redime. Inclusive, algumas cartas, como acho que Colossenses capítulo 4, ele fala bem de João Marcos, né? Ele cita João Marcos. Então, irmãos, para encerrar a nossa mensagem, a pergunta é, você consegue saber, né, o que você é? Você é uma pessoa que falha ou você é uma pessoa maligna? Né? O que você precisa saber é exatamente isso. Se você é falho ou se você é maligno. E nós não podemos, irmãos, dar o mesmo tratamento, né, às pessoas que falham, o mesmo tratamento que deve ser dado às pessoas malignas, né? Porque nós,
A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas isso, irmãos, não nos torna imunes a erros, a falhas. Nós vimos aqui Judas, um homem que em nenhum momento ele se arrependeu. Em nenhum momento ele pediu perdão. Em nenhum momento ele aproveitou as oportunidades que o Senhor deu para ele se arrepender. E uma pessoa maligna é assim, irmãos. Ela não se arrepende, né? Ela não pede perdão, né? Ela machuca os outros e não está nem aí. Para ela é indiferente, né? Uma pessoa maligna é uma pessoa que rejeita, é uma pessoa que despreza os outros, humilha os outros, né? Ela se comporta como o mundo se comporta. E nós não podemos dar o mesmo tratamento para um irmão, né, que de repente cometeu uma falha, como Tiago, João e Pedro, que nós vimos aqui no texto, o próprio apóstolo Paulo, que tiveram falhas. Eles não eram pessoas malignas, eram pessoas normais como nós, eram pessoas que estavam sujeitas a erros. E elas erraram, mas elas reconheceram os erros. Elas se consertaram, elas se arrependeram. Então, nós precisamos ter esse discernimento. E nós não podemos sair tratando todo mundo como se todo mundo fosse maligno, como se todo mundo fosse uma pessoa como Judas, determinada a se perder, determinada a praticar o mal, né? E com aversão ao arrependimento. Então, reflita sobre isso, né? Você precisa saber quem é e quem falha e quem é maligno, para que você não coloque, né, não use a mesma medida, né, para essas duas classes que nós mencionamos aqui. Por quê? Porque os malignos, a Bíblia diz que o Senhor, né, vai ordenar aos anjos, os anjos vai recolhê-los, vai tocar fogo, né, vai queimá-los, e o trigo, né, as pessoas que durante suas vidas, mesmo servindo a Jesus, né, mesmo sendo servos do Senhor, cometeram erros, cometeram falhas, mas se arrependeram. E essas pessoas, elas farão parte do reino de Deus, ou estarão, né, reinando com Cristo por toda a eternidade. Amém, querido? Espero que essa mensagem ela tenha falado ao teu coração e tenha edificado a tua vida. Ore comigo, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos. Senhor, obrigado por essa mensagem. Pai querido, nos dá o discernimento, Senhor. Nos dá, Senhor, o entendimento, meu Senhor, da tua palavra. Pai querido, se houver algo dentro de nós que nos torna malignos, Senhor, que nós possamos, meu Deus, nos arrepender, meu Pai. Que possamos pedir perdão ao Senhor, que possamos reconhecer, meu Pai, assim como o Tiago e João reconheceram, assim como Pedro reconheceu, assim como Tomé, Senhor, reconheceu quando ele duvidou do Senhor, ele duvidou que o Senhor tinha aparecido, e quando ele viu o Senhor, ele se prostra diante do Senhor e disse: meu Senhor e meu Rei. Senhor, nos ajuda, Pai, a vencermos o mundo, nos ajuda a vencermos o pecado, nos ajuda a estarmos preparados naquele grande dia onde o Senhor dirá: vinde benditos do meu Pai. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém e amém.